3 problemas que eu enfrentei na minha carreira como advogado previdenciarista e que eu não quero que você também enfrente, ligados à cobrança de honorários lá na via administrativa. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dar 3 soluções para esses 3 problemas. Anderson, solta a vinheta, por favor. O conteúdo desse vídeo está ligado a 3 problemas que eu enfrentei na prática advocatícia. O primeiro problema, ligado à cobrança de honorários na via administrativa, é quanto cobrar. Quanto que eu cobro dos clientes para atuar na via administrativa? E junto com esse problema, eu enfrentava um outro problema que era mais ligado à mudança de mentalidade. Porque muitas vezes eu pensava assim: esse serviço é tão fácil, o cliente pode fazer sozinho, por que eu vou cobrar? E várias vezes eu acabava trabalhando de graça, né? Eu não cobrava. E aquilo ali, aquele serviço que era simples, aparentemente simples, me tomava muito tempo na advocacia. E o que ocorre? Nós estudamos 5 anos para abrir um escritório privado, particular, que presta serviço. As pessoas têm opções de não contratar a advocacia particular, tem a opção da defensoria pública, tem a opção de buscar sozinho o direito e nós somos uma outra via que é a advocacia particular que precisa viver dos honorários e tem que cobrar. E eu acabava não cobrando. E é uma besteira isso, é uma falta de consciência. Eu me dispus a trabalhar na iniciativa privada, empreender na advocacia, eu tenho que cobrar pelo meu serviço. Claro, isso não é uma regra absoluta, mas mesmo quando eu não cobro, a minha perspectiva é sob a perspectiva da lucratividade. Então, sempre que eu faço algo sem cobrar, na verdade, aquilo está me gerando algum lucro de alguma forma, né? Então, o que eu sugiro? O que eu sugiro na prática? Sempre que tiver um serviço, e esse é para enfrentar esse primeiro problema, para você não bloquear ali na hora, é tão fácil, eu vou fazer gratuitamente. Não. Pense sob a perspectiva da produtividade. O que é produtividade? É para tudo. Essa diretriz, ela é para tudo que eu faço dentro do meu escritório, na minha advocacia. Tudo precisa ser produtivo, e produtivo significa um trabalho que eu faço no menor tempo possível, pelo menor custo, pelo menor dispêndio de energia, sempre objetivando trazer lucro para os clientes e para o escritório. Primeiramente, para os clientes, o lucro, solucionar o problema dos clientes. E depois, como fruto do meu trabalho, lucro para o escritório. Essa é a diretriz. Então, vou trabalhar na via administrativa. É algo simples, mas eu estou trabalhando. Eu estou despendendo o meu tempo para executar um trabalho. E é uma furada aquela história assim, mas pode fazer sozinho. Pode fazer sozinho? Joia! Também pode litigar sozinho na Justiça Federal. A Lei 10.259 autoriza a pessoa pleitear sozinha o benefício previdenciário quando a causa envolve valores, discussões até 60 salários mínimos. Mas por que os segurados, as seguradas não querem ir sozinhos lá na Justiça? Ou, é pior, ir sozinho no INSS? Porque envolve instrução processual, né? Que provas produzir. Agora está muito mais complexo pleitear benefício, porque é pelo chamado Meu INSS, é um sistema complexo que muitas vezes as pessoas não têm acessibilidade, né? Não tem aquele acesso digital, a facilidade que nós temos, e facilidade entre aspas, porque até para nós advogados aquele sistema lá é entroncado, é difícil, é complicado acessar muitas vezes. Recuperação de senha, reconhecimento facial é uma coisa da NASA, aquilo lá.
É absurdo. Eles dificultaram mais o acesso dos segurados ao sistema. Então, nós temos várias justificativas para cobrar pelo nosso trabalho. Então, essa mudança de mentalidade é muito importante. Joia, superada essa dificuldade, vamos para a segunda. Quanto cobrar? O quanto cobrar, pode-se cobrar antecipadamente para fazer algo? Pode, né? É um direito. Porém, a praxe você estará trabalhando, dependendo da localidade que você está, a praxe é não cobrar antecipado na área previdenciária, justamente para viabilizar o trabalho para os clientes, que muitas vezes, por exemplo, não podem trabalhar, a empresa não deixa trabalhar corretamente, porque não vai deixar o trabalhador de forma que está doente ou lesionado trabalhar, e o INSS diz que pode trabalhar, não concede o benefício. Essa pessoa não tem dinheiro, né? Não tem de onde tirar dinheiro. Então, o que justifica o trabalho no risco, né? Nós só ganhamos se a cliente ganha o benefício. Via de regra é isso. Via de regra, esse é o nosso trabalho aqui. As exceções eu vou trabalhar em outro vídeo, mais especificamente as exceções que nós cobramos antecipados. Até tem um vídeo aqui no canal que eu falo de um serviço que pode gerar lucro a curto prazo, que é um serviço que tem cobrança antecipada. Sim, e daí ele tem uma metodologia própria de cobrar. Mas eu estou falando aqui de cobrança no risco. Então, por exemplo, muitas vezes nós somos contratados para buscar direto na via administrativa uma aposentadoria em que envolve o tempo de contribuição, envolve reconhecimento de atividade especial, muitas vezes tem que reconhecer um trabalho rural como segurado especial, daí tem toda uma instrução probatória, documentos corretos. Muitas vezes nós temos que ficar cobrando dos clientes a documentação, porque os clientes, via de regra, eles têm uma mentalidade assim: fui lá, assinei procuração, contrato, está lá com o advogado, agora eu não preciso fazer mais nada, vai acontecer tudo. E não funciona assim. Então, quando vai cobrar na via administrativa, é muito importante avaliar o tempo que será despendido para executar aquela tarefa, para pedir o benefício, o tempo que vai ficar à disposição. Eu, por exemplo, uso até cláusula contratual nos meus contratos, a quantidade de vezes que os clientes têm direito a perguntar sobre o processo por WhatsApp. Porque isso é muito relevante, porque imagina, advocacia de massa. Hoje está todo mundo, é uma facilidade o WhatsApp. O nosso WhatsApp aqui do escritório é uma loucura, ele não para, toda hora aquilo ali interfere no nosso trabalho. Então, nós temos que avaliar esse tempo, porque senão nós vamos fazer assim, se der certo, é só um pedido administrativo, eu lhe cobro 2 benefícios, o equivalente a 2 benefícios. Daí fica pendurado com aquilo um tempão. O INSS muitas vezes não dá a resposta no prazo legal. Nós temos que impetrar mandado de segurança para exigir que o INSS dê uma resposta positiva ou negativa para nós tomarmos uma iniciativa, né? Darmos uma continuidade ao processo, seja na via administrativa, seja na judicial. Então, isso precisa ser muito bem avaliado. E lembrem de uma coisa, quando se pede o benefício na via administrativa, não é pediu, deu a resposta. Vai passar algum tempo, às vezes muitos meses. Se ganha lá na frente, tem meses para trás que vão ser recebidos englobadamente, né? Num bolo. E daí isso gera a possibilidade dos clientes pagarem desse valor mais cheio, desse valor, né, englobado. Então, isso tem que ser deixado claro para o cliente, porque às vezes eles não vislumbram isso. Eles só vislumbram assim: ganhei, vou começar a receber, né, mês a mês. Como é que eu vou te pagar, advogado, advogada? Como é que eu vou te pagar? Eles ficam preocupados.
Então tem que mostrar isso, escrever, desenhar ali, né? Olha, nós vamos pedir o seu benefício, por exemplo, daqui a 2 semanas, quando a senhora, o senhor me trouxer toda a documentação. A partir daqui começa o INSS não dar a resposta imediatamente. Então, às vezes demora 2 meses, 3, 4. Se lá na frente nós ganharmos, se ganharmos, né? Não é que vai ganhar de certeza, nunca falem isso. Se ganharmos, gera esses meses aqui desde quando nós pedimos. Então, a senhora, o senhor pode me pagar com esse valor aqui do passado, conforme a gente combinou. Então, tem que ser explicado isso para os clientes. Então, joia. E daí tem que avaliar. Perspectiva de tempo de trabalho, dificuldade. Por exemplo, se já começa a atender os clientes, uma das primeiras coisas que nós precisamos é a senha do meu INSS, para acessar o meu INSS do cliente. Se já começa com dificuldades ali, se é mais difícil de acessar o meu INSS, se já tem um tempo de atendimento para recuperação de senha, já aproveitem aquele momento e já falem para o cliente, olha só como é complicado, é difícil. Isso já vai preparando o cliente para receber a notícia, né, o valor da proposta dos honorários. E via de regra, os clientes não relutam muito por ser de risco, né? Essa fala, porque e uma coisa que tem que ter em mente é assim, ó, quando o cliente vem ao escritório e quer contratar, é uma relação de venda. Eu estou vendendo um serviço, eu estou vendendo algo. Então, para eu vender algo, eu preciso convencer a pessoa a me contratar. Então, eu tenho que usar de técnica de venda, que é técnica de venda não errônea, né? Não induzir a pessoa ao erro. Por exemplo, não prometer que é causa-ganha, não inventar, não mentir, na verdade. É isso que eu quero falar em termos práticos. Mas é valorizar o meu trabalho, mostrar o que eu faço, dar sentido para o cliente me contratar. É isso que eu faço, né? Porque se não tiver sentido, se o cliente ver assim, mas é tão fácil, ou ele não enxergar a necessidade da contratação, daí, né, ele vai concluir, poxa, mas é só eu ligar para o 135 e pedir, é só eu pedir para o INSS. A gente sabe que não é assim na prática. Não é simples assim. Nem o 135 é simples assim. Tem várias pessoas que chegam aqui, tentaram previamente pelo 135 e não entenderam a documentação que precisa juntar. Ou eles marcam pelo 135 para levar a documentação antigamente. Ou eles marcam, daí tem que juntar a documentação pelo meu INSS. Não vai saber fazer. Então, essas justificativas, né, que eu estou vendendo o meu serviço, é muito importante, né, deixar isso claro para o cliente. Então, eu já falei de 2 pontos que eu enfrentei na minha advocacia. O primeiro era esse bloqueio mental de, é tão fácil, eu não vou cobrar, já falei. O segundo é o quanto cobrar, precisa ser avaliado o tempo, a perspectiva de tempo de trabalho, para daí sim passar um valor para os clientes. E eu nunca aconselho começar o atendimento pelo valor dos honorários. Os honorários é lá no final. É como eu falei, primeiro o cliente, primeiro a demanda. E, inclusive, esse primeiro cliente, primeiro a demanda, eu já estou avaliando o risco do trabalho, né? A probabilidade de êxito no atendimento. E aí também eu já estou analisando a precificação do meu trabalho, né? Quanto eu cobrarei. Isso é muito relevante, muito relevante. E eu não vou falar para vocês aqui assim, para isso cobrem 2 benefícios, para isso cobre 3, para isso cobre 4. Eu não tenho como falar isso, porque senão eu vou induzir vocês a erro, né? Futuramente eu pretendo, sim, daí fazer assim, quando, casos específicos, concretos. Por exemplo, quando for uma aposentadoria por idade em que se constata que já tem 15 ou mais anos de contribuições e já tem a idade e foi possível ver que esses 15 anos ou mais já estão lá no CNIS, né, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, já estão inseridos lá.
Daí dá para eu sugiro cobrar isso porque o tempo estimado é esse. Eu pretendo fazer isso, mas com tempo, né? Porque o tempo também é complicado aqui. Mas, joia. E o terceiro ponto que eu quero falar é a questão do calote, do possível calote. Por que isso? Porque daí só para contextualizar, quando nós buscamos o benefício dos clientes na via administrativa, na via judicial, nós temos um conforto, que é o quê? Nós podemos juntar no processo, antes do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão, juntar o contrato de honorários e pedir na justiça para separar os honorários contratados. E eles fazem, para quem nunca teve contato com isso, eles fazem as requisições de pagamento separadas. Então, se o cliente vai receber de retroativo R$10.000, eles já separam com esse pedido, vendo que tem um contrato. Tem um contrato de honorários de 30%. 3.000 para advogado e 7.000 do cliente. Eles fazem isso. Esse é o conforto. Na via administrativa, está ainda tramitando um projeto de lei que estão lutando para ser aprovado, para que seja possível fazer isso também na via administrativa. Vai ser uma maravilha para nós. Destacar os nossos honorários, separar, e já é pago separadamente direto na via administrativa. Mas, enquanto nós não temos isso, nós dependemos do cliente nos pagar, né? Confiança. Isso é importante. E pode-se até ponderar assim, Rodrigo, mas se ele não pagar, eu tenho o contrato, eu vou lá e executo, né? Título executivo, contrato de honorários, e não é assim. A advocacia previdenciária, quer dizer, é assim tecnicamente, mas eu já vou adiantar um papo aqui para vocês que foi um dilema desses anos de advocacia. Executo ou não? Cobro ou não? Né? Isso é mais prejuízo do que vantagem. Por quê? Porque quem é picareta e não paga, ele está no direito dele, ele acha. Ele acha que está correto. E eles criam coisas na cabeça para não pagar. Porque depois me falar... Eles chegam a esse ponto. Eles são bem atendidos. Né? Isso é exceção, tá, pessoal? É exceção mesmo. São bem atendidos, são orientados sobre documentação. Muitas vezes nós entramos em contato com as empresas ou com os contadores para buscar o perfil profissiográfico previdenciário, por exemplo, para comprovar atividade especial. Assim, é o maior esforço para conseguir, e na hora de pagar que eles recebem é a mesma coisa. Mas eu podia ter feito sozinho. Depois eu descobri, agora eu não vou pagar também, porque eu não precisava de advogado. Tem disso, né? Tem disso, é exceção, ainda bem, mas tem. E daí nós poderíamos executar. O problema é que a execução, a lide, primeiro que vai tomar tempo. E o negativo, a experiência negativa daquele cliente vai gerar um problemaço, porque daí ele vai fazer questão de falar mal, espalhar que teve uma experiência ruim, que foi enrolado, que foi... É um dilema, é um problema. Tem gente que vai pensar assim, mas eu não tô nem aí, é o meu direito, ele que fale mal, ele tá errado e eu vou executar mesmo. Pode fazer isso, é tranquilo. Eu já fiz isso, né? Só que eu vi que na prática gera um desconforto. O que eu faço na minha prática? Eu chamo o cliente, assim, olha, tento conscientizar, poxa, né? Aconteceu isso. Quem sabe a gente diminui os honorários, ou parcela, faz mais parceladinho, me paga, tal, pra gente ficar legal. E daqui a pouco eu posso fazer uma revisão no teu benefício também, posso buscar coisa melhor para ti, né? Sempre deu certo, sempre foi resolvido de uma forma sutil, amigável, mas é você que vai decidir, você entende o que é melhor para a sua advocacia. Só estou dando uma sugestão. Mas tem um outro lado. Por que a maioria paga? Daí qual é o que eu faço na prática
que eu me acostumei a fazer eu advogo desde março de 2006, né? Tenho mais de 16 anos hoje de advocacia. O que eu ajustei para ser melhor na minha prática? É muito deixar o cliente participar do processo, deixar ele ciente de tudo, deixar ele ciente do que está acontecendo. E até tem uns momentos que tem alguma movimentação quando o INSS não faz exigência, porque o INSS às vezes faz exigências de documentos, daí eu tenho que ligar para o cliente para avisar. Isso aí até me ajuda, porque ele está vendo a atuação. Chega a constranger os clientes, porque ele batalhou, ele estava ali em cima, cuidando do processo em cima, e a maioria paga. Mas eu trago muito para o consciente, até na conversa. Quando eu estou vendendo o meu serviço para os clientes, eu costumo falar, nossa, agora está mais complicado para acessar, tem que fazer isso, olha só, aqui a senha, que trabalho que é para, acaba precisando de um profissional, por isso, trago para o consciente dos clientes isso. Isso é muito importante. E gerar o vínculo de confiança, ser empático, se é doença, se é acidente, ser empático com o cliente, escutar a dor do cliente, isso é muito importante e isso reflete no pagamento dos honorários. Hoje, vocês podem ter certeza que as pessoas estão muito carentes de atenção, né? Daquele momento que a gente doa os nossos ouvidos para ver o que está acontecendo na vida da pessoa. E aquele bem-estar, aquele momento que a pessoa tem uma experiência boa conosco, reflete no pagamento dos honorários. Ao ponto, pode não parecer crível, mas ao ponto de muitos clientes falarem assim, doutor, eu não quero nem esse aí que ganhou esse bolo aí, pode ficar para o senhor. Daí a gente tem que trazer o cliente para a consciência. Eu já tive situação de que o cliente queria me entregar todo o retroativo, e era retroativo de mais de 100 mil reais na via judicial. Doutor, nem quero isso aí, eu só quero a minha aposentadoria. Que eu tive que chamar os filhos do cliente para conscientizar da situação. Isso ocorre por causa do tratamento. O tratamento que é dado para essas pessoas gera uma experiência tão boa de atenção, porque é outra realidade que eles vivem, né? Então, e eu não estou dizendo que eu faço isso porque eu sou bonzinho, é porque é o certo. Fazer o certo na advocacia previdenciária é muito lucrativo, entendeu? Não é uma questão de ser honesto, desonesto, picareta, não picareta. É que assim, eu não quero que o cliente me prejudique, né? Eu quero que ele pague os meus honorários, os honorários corretos, o que eu cobrei, e eu quero o mesmo para ele dentro daquela perspectiva que eu falei. A advocacia produtiva é aquela que eu, no menor tempo, com menor dispêndio de dinheiro, com menor dispêndio de energia, promovo a melhor experiência, o melhor resultado para o meu cliente e para o escritório. Partindo dessa lógica, é só alegria na advocacia previdenciária. E é isso. Nesse vídeo, não tem mais nada para falar. Acho que tem conteúdo aí legal para pensar em como cobrar os honorários na via administrativa, como desenvolver isso de uma melhor forma, né? Que muitos têm dúvidas. Desculpem pelos nés, é que é um costume ruim que eu tenho de ficar falando né, mas é manezinho da ilha de Florianópolis, acabo pegando esses trejeitos e tenho dificuldade desses vícios de linguagem aqui locais. Agradeço demais pela participação aqui de vocês, quem viu o conteúdo. Se puderem me ajudar, eu agradeço, fazendo um comentário ou apertando ali no joinha, né, para validar, e se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo para ajudar outros colegas também, isso aí é bem importante. E lembrando que toda semana tem live previdente, porque eu quero saber como é que está a sua advocacia e também compartilhar a minha trajetória na advocacia previdenciária, principalmente os erros para você não errar aonde eu errei. Muito obrigado e seja previdente.